Eu, quando era pequenina, assim, por volta de 10 anos, criava cartões para o Dia da Mãe, para vender na escola e fazia... Empreendedora? Eu sempre fui, assim. Fazia pulseiras, eu vendia coisas e eu era, sabe, isso é algo natural. E tinha mesmo o desejo de ter algo meu, mas quando vim para cá, eu não conseguia ver essa possibilidade. Era, assim, muito distante, sabe, viver isso. Da distância entre querer e realizar ainda estava muito longe. E eu trabalhava numa escola como cozinheira. Então, assim, eu já estava mesmo dentro eu trabalhava mesmo com comida, eu respirava comida o tempo todo. E, assim, foi um passo mais curto, porque como eu já trabalhava com isso, eu só troquei o sal pelo doce, eu troquei Às o vezes é sal bom, pelo sim. açúcar. E sabe muito bem, porque quando você adoça o dia de alguém, adoça um momento, é mais do que simplesmente um doce, sabe? Traz uma emoção, traz algo além. E é fácil de conquistar as pessoas com um doce, com um bom doce. Não há quem diga que não. Ah, eu Nunca. faço, é verdade. Eu, por acaso, adoro doce. Sou de uma família de formigas. Sempre em E busca. eu adoro doces. E assim, foi uma transição, assim, praticamente quase natural, sabe? Já trabalhava com comida, eu precisava de ter um trabalho extra. E eu falei, se eu trabalho com isso, por que não continuar com isso que eu já faço, que eu já tenho aptidão, que eu conheço? E então fazia brigadeiros, que é algo que eu sei, que eu domino, ok. Só que foram surgindo outras necessidades, porque as pessoas não querem. Ah, eu queria também bolo, você faz bolo? Ah, também queria. Então, assim, falei, então preciso me especializar, preciso estudar mais. E eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer coisas, eu gosto de ter propriedade quando eu vou fazer algo, de saber por quê e de onde surgiu e como que faz. E se der errado, como que conserta. E então fui estudando. Estudei muito, fiz e faço diversas formações. E o aprendizado, ele chega a ser viciante, né? Porque aquilo vai se renovando e você quer aprender mais e precisa passar novidades para os clientes e isso é muito bom. E foi fácil voltar a estudar? Olha, eu adoro estudar, eu nunca parei de estudar, adoro estudar. Estudar culinária, para mim, foi uma novidade. Mas não pode-se não provar é? o que se estuda, ainda é melhor. Pois é, não posso comer os livros como esses doces. Mas eu comecei a estudar, eu fiz o primeiro curso que eu comprei e é desafiador, porque você começa a investir em algo, porque você investe num curso e você investe em materiais, em insumos e começa a comprar, porque são coisas que a gente não tem em casa, não é? São os insumos assim, mas acessórios e equipamentos que você não tem. Então aquilo você começa a comprar uma coisa, outra, daqui a pouco a sua cozinha já Foi não é mais a consumida. sua cozinha. Sim. Você tem uma cozinha que é um espaço desse tamanho e ela virou um ateliê e você fala assim, meu Deus, eu preciso de ter um espaço maior. E aí começa a crescer e você percebe que aquilo ali já tomou mesmo conta da sua vida, você pensa naquilo, você sonha com aquilo e deseja crescer, deseja aprender mais. E o estudo vem de forma assim, vem porque pela necessidade que você tem mesmo de aprender, mas é um desejo de conhecer cada vez mais, de poder passar o melhor para o outro, entende? Em 2019, quando decidiu arrancar com este projeto, como é que foi iniciar? Como é que foi planear como começar e depois dar a conhecer? É curioso dizer isso, porque não houve, na verdade, um planejamento. Vamos ir, salto de paraquedas do avião. Houve uma necessidade e houve um despertar, assim, um desejo de fazer algo e eu fui, sabe? E eu não sou nem um pouco medrosa. E eu não tenho medo de desafios, então eu falei assim, então já estamos aqui, então vamos. Comecei mesmo do zero, do zero. Fiz os doces, tirei fotos, comecei a divulgar e foi assim que começou, sabe? Olha, agora eu comecei a fazer brigadeiros. É mesmo? Sim. Ah, então quero encomendar para a festa da minha filha. E assim foi. E não paramos mais, sabe? Eu sou muito curiosa, então comecei a estudar como que trabalha com o Instagram, porque
É onde é a rede social onde tudo acontece hoje. E como que eu posso fazer panfletos e autocolantes e caixas? E aí entrei num mundo mesmo que é uma infinidade de coisas que você tem que saber. E até brinco que eu não sou uma empreendedora, eu sou uma empreendedora, não é? Então eu faço a contabilidade, a divulgação, eu faço tudo, absolutamente tudo. E faz com que você entre num mundo que te domina mesmo, porque você precisa saber tudo, você precisa conhecer os números, precisa conhecer as técnicas, precisa conhecer tudo. E a Lulipop começou assim, ela começou de um sim, vamos fazer, até que hoje tomou a proporção que é. E quando começou com os brigadeiros, como estava a dizer. Sim. E como é que foi expandir e começar com novas coisas, com os bolos, com todas as coisas que foi somando? Foi mesmo pela necessidade de que os clientes perguntavam e eu tenho sempre a vontade de mostrar algo novo, de apresentar uma novidade para o cliente, até mesmo porque é diferente a confeitaria brasileira da portuguesa. E aqui tem muitos brasileiros. E algumas pessoas falam assim, você faz aquele doce tal? Você faz aquele doce? E aí eu falo, eu preciso conhecer, e até mesmo para saber o que eu gosto mais de trabalhar, porque eu não faço todos os doces, não é? E também dar a possibilidade para as pessoas que não conhecem determinados doces experimentar e dizer, isso aqui é tão bom. Então foi assim, comecei, olha, gostava de bolo também, você faz? A princípio eu não fazia, morria de medo de fazer bolos. E aí eu comecei a estudar, e aí nós incluímos doces finos. Então eu consigo hoje atender uma festa de crianças, faço hoje lembrancinhas para o dia da mãe, para o dia do pai, para o dia dos namorados, para o Natal. Faço bolos e atendo casamentos, batizados. Então, assim, você vai caminhando de acordo com o que há necessidade, só que chega um momento que você entra num funil e percebe a sua identidade, assim. No caso, eu percebi a minha identidade como confeiteiro, o que eu amo fazer dentro da confeitaria, já que é uma área tão grande. E aí, ao mesmo tempo que eu aprendi muitas coisas, depois eu comecei a funilar e perceber o que eu mais gostava. E aí eu fui e me aprofundei nisso. E o que é isso que mais gostava? São os bolos e os brigadeiros, porque os brigadeiros, eles são muito versáteis, sabe? Nós enxugamos um pouquinho a nossa tabela de sabores, porque eram muitos. E as pessoas ficam um pouco perdidas, assim, na hora de escolher. Mas os brigadeiros, eles são versáteis por essa possibilidade de você poder pegar uma caixa e presentear alguém. Comprar uma caixinha para você comer numa semana de TPM, assim, que você precisa ficar Aquelas quieta. semanas difíceis. Aquela que você quer esconder debaixo do edredom e comer escondido. E você pode presentear alguém, você pode fazer a sua festa e colocar ali na mesa. Então, eles são versáteis, além de serem deliciosos. E tem sabores, assim, que são incríveis. E os bolos, que são aquele que representam, assim, é o principal da mesa, não é? Você olha e fica logo. E aquela expectativa de comê-lo, sabe? Gera algo assim incrível e todo mundo fica à espera. Esse bolo, o que será que tem aqui dentro? E quando parte, aquela camadas. Dor de partir, que já está a estragar o bonito. Mas tem as camadas lindas de massa e recheio proporcionais, assim. Eu sou muito criteriosa com essas coisas. E aí, quando você dá a primeira garfada, fala, valeu a pena ter cortado esse bolo, tá muito bom. E agora vamos acabar. Vamos acabar, só queremos vamos comer logo, o resto, que eu quero comer. Então, isso é muito bom, muito gostoso. Nós temos algumas fotos que trouxe, vamos vendo, vai-nos contar tudo. Sim. Ok? Não esconda nada. Não esconda. Então vamos lá ver as fotos. Eu aqui fui para uma princesa chamada Emma. Foi, esse bolo, ele é recente. Ele foi para uma menina muito querida, que era aluna da escola que eu trabalhava. E nós fizemos esse projeto especial para ela, que não tem uma princesa que não se apaixone por um bolo assim tão... Está muito bonito. Este bolo eu fiz em parceria com uma decoradora, que é uma pessoa muito querida, que eu trabalho com ela, nós fazemos projetos de decorações. E ele foi para uma moça que brindou seus 40 anos. Este típico. Fofinho, eu adoro esse ratinho, ele é apaixonante mesmo. Ele foi para um rapazinho que completou seu primeiro ano. Esse também foi um dos meus primeiros bolos em buttercream.
Esse, na verdade, foi um bolo que eu estava numa tarde inspiradora, assim. Falei, eu vou ser hoje uma pintora. Masterchef disto tudo. E eu falei assim, eu quero pintar um bolo. E ele mesmo foi feito de forma livre e eu adorei fazer esse bolo, adorei. Tanto que ele tá na minha foto de perfil, que eu sou apaixonada por ele, adoro essa cartela de cores. Esse também foi um presente, esse bolo. Foi um presente de uma pessoa do Brasil para alguém daqui. Sério? E ele ficou tão lindo, eu adorei esse verde. Tá muito bonito, esse verde é lindíssimo. Esse verde é lindo. Este foi um bolo surpresa para um homem que a esposa dele entrou em contato comigo para fazer um bolo. Ele não esperava, não sabia que ia ter comemoração nos anos, por causa da quarentena. Sim. E há sempre espaço para celebrar com um bolo. sim, sempre. Foi uma surpresa muito grande. Ele ficou muito, muito contente. Eu adoro esse bolo. Adoro esse bolo, de verdade. Ele representa... tão simples, mas tão bonito. Exatamente. Ele representa muito, assim, a minha identidade, assim. Me vejo muito, assim, com essa simplicidade, mas que passa algo, entende? Sim. Adoro esse bolo. Aquelas são mesmo folhas? São folhas de eucalipto. Chocolate, sei lá, hoje em dia tudo é chocolate. Pois é. Esses são os brigadeiros. Que são de quê? Vá, explica lá os sabores. Aqueles mais pretinhos são de Oreo. Os branquinhos aqui tem os com Nutella, os outros são de coco e o tradicional, que é o brigadeiro belga. Eu não sou escrita, por isso qualquer um ia. Eu também. Qualquer um ia. Olha, sabe que eu adoro e eu não tenho muitas... Não escolho muito. Adoro esse bolo também com esse trabalho de flores. Foi aniversário? Foi de uma senhora. Foi uma neta que encomendou o bolo para uma avó. E falou que a avó era mais tradicional e gostava de flores. Eu falei, não seja por isso. Então vamos fazer flores. É muito bonito. Esse é que representa também essa versatilidade do brigadeiro, que é possível você fazê-lo de uma forma que você use algum tema, sabe? Esse foi para uma festa de jardins e nós colocamos florzinhas, borboletas e ficou muito querido. Trabalho minúsculo para a pessoa comer aquilo em menos de um segundo. Com certeza. Meu Deus. Esses foram alguns dos nossos bolos do Natal. Alguns, por certeza que foram muito mais. Foram muitos bolos mesmo. Ainda bem. O Natal foi incrível e eles ficaram lindos. E nós tivemos uma proposta de fazer todos os bolos diferentes. Apesar de serem sabores... Dentro da mesma... Tinha uma tabela com sabores fixos e tiveram as decorações com os mesmos itens, só que foram todos diferentes. E eles ficaram apaixonantes. Eu adorei fazer esses bolos. Esse bolo também, essa técnica chama concrete cake, que imita concreto. E a parte de cima é chocolate. Esse é chocolate pintado de dourado. Ainda bem que não é ouro. Mas podia ser ouro. Podia ser ouro. A pessoa também aceitava. Pois ia ficar feliz na mesa. Esses também são os bolinhos do Natal. São muito altos? São bolos altos. São bolos pequenos, mas são altos. Esses são naked, são bolos que não têm cobertura. Mas são lindos e muito, muito saborosos. E nem sequer perguntar porquê este nome. Porquê é que deu este nome ao seu projeto? O nome foi um grande desafio. Porque todos os que eu pensava ou já existiam, ou os que me sugeriam, na verdade, o meu esposo, eu não gostava de nenhum. Tentaste, mas não. E ele já estava bravo comigo, porque ele chegou ainda a falar assim, então não vou te mandar nenhuma sugestão, nenhum que eu falo você gosta, mas ainda nenhum tinha caído na graça, sabe? Até que ele me manda uma mensagem a dizer assim, e Lulipop? E de cara, eu adorei o nome, porque Lu é de Luciane, né? O início do meu nome, as pessoas me chamam por Lu. E o Lollipop remete ao chupa e tal, que é o doce. E eu falei, gente, tem tudo a ver. Mesmo que não seja especificamente o que eu faço, não é? Eu não trabalho com esse tipo de doce, mas tem a ver com doçura. E eu falei, é isso, eu adorei esse nome.